Chegamos à aula 3, Antropologia Bíblica. A aula que vem, a aula 4, será a última aula de Antropologia Bíblica e na sequência, já a aula 5, a gente já inicia um outro bloco aí teológico. Na aula anterior, na última aula, nós vimos aí a constituição do homem. O presbítero Sidney mostrou à igreja, os que aqui estiveram no domingo passado, como que se deu essa constituição do homem. Homem, mulher, a criação, esse processo, né, a leitura dos textos em Gênesis, e abordou ali a discussão teológica entre dicotomia e tricotomia. Então, a partir desse ponto, desses conceitos, a gente vai iniciar a aula de hoje. Então, mais uma vez, eu reforço a importância da gente estar atento. Então, na última aula, como eu disse, nós estudamos, então, a constituição do homem, observamos os seus elementos físicos, né? Matéria, e hoje nós vamos adentrar em alguns elementos que a teologia classifica como elementos imateriais. Na aula passada, a gente até viu dentro da dicotomia e da tricotomia a questão da alma e do espírito, que são elementos imateriais do homem. Hoje nós vamos seguir, e aí eu não vou falar da alma e do espírito, vou falar então de consciência, vontade e coração. Então, os três elementos que nós vamos estudar hoje em relação ao homem são elementos imateriais: consciência, coração e vontade. Eu vou iniciar a aula de hoje com uma pergunta provocadora. A salvação, ela é da alma ou do espírito? E aí? Para onde a gente caminha? Tudo bem. Por que eu fiz essa pergunta? Para a gente poder refletir sobre esses pontos aqui, dicotomia e tricotomia, e entender que essas discussões teológicas, elas têm versículos, bases bíblicas, mas se a gente partir do pressuposto aqui, e aí aqui eu estou defendendo uma visão da dicotomia de que alma e espírito, elas são sinônimos, são a mesma coisa, embora em alguns versículos a gente vá ver, digamos, uma profundidade maior em alguns elementos em relação ao espírito, mas a Bíblia, ela não nos permite fazer uma divisão forçada a esse ponto. Então, a salvação, primeiro a gente precisa entender que o homem é um homem todo. Deus, quando cria o homem, ele cria o homem todo. Então, a salvação, ela atinge o homem todo. E a alma e o espírito fazem parte desse homem todo, desse homem integral. Em nenhum momento nós vamos ver na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, textos que procuram dar aulas de teologia. Embora Paulo, né, tenha sido um excelente teólogo, aí, por assim dizer, no Novo Testamento, né, e a densidade dos seus textos, mas o tempo inteiro a Bíblia está relatando relacionamentos, ela está trazendo histórias, ela está trazendo exortações, e não há uma preocupação, como os teólogos fazem, de definir, classificar categorias, características, e dizer que o homem, o conceito de homem é esse, enfim, o espírito é isso. Não há uma preocupação nos escritos aqui de definir cientificamente esses elementos todos que a gente tem estudado aqui. Então, essas classificações, elas ocorrem por meio dos estudos dos teólogos, desde o início da igreja, os teólogos tentam explicar e conceituar da melhor maneira possível aquilo que aconteceu aqui na Bíblia. Então, quando eu faço essa pergunta, eu estou tentando fazer uma provocação aqui para vocês, por isso que eu falei que é uma pergunta importante, para nos lembrarmos da aula passada e entendermos que a morte física, ela existe, o nosso corpo, ele fica aqui, e somos, então, a nossa alma, ela tem esse encontro com a presença de Deus. Então, a ressurreição, ela acontece, ela vai acontecer no plano físico, mas a alma, ela já está na presença de Deus. Então, a salvação, ela atinge o homem todo, né? E a alma e o espírito, a gente não pode fazer essa distinção. Qual era o estado original do homem antes da queda? Nós tínhamos 3 características: a imortalidade, a inocência e a santidade. Imortalidade, inocência e santidade. Essas eram as 3 principais características do estado original do homem. O homem, como nós vimos na aula passada, lá em Gênesis 3:22, vamos ler Gênesis 3:22 melhor. Gênesis 3:22.
Nós vamos ler vários versículos hoje, então esteja preparado aí para folhear bastante a Bíblia. Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor, Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então nós vemos aqui que o homem, com seu pecado, ele deixou de ser imortal. Uma das consequências do pecado foi: o homem vai morrer. O homem deixou de ser imortal e passou, então, a ser mortal. Se ele não tivesse pecado, ele seria imortal. A inocência. Se a gente pensar que o homem, no estado original, ele em nenhum momento tinha se desviado de Deus, então ele não tinha por que se preocupar em atingir o alvo de Deus. Ele já vivia cumprindo os propósitos que Deus o criou. Então o homem, ele não tinha nenhuma consciência, nada do que consertar ou pedir perdão, porque ele vivia num estado de perfeição, num estado de completa harmonia com Deus. Não tinha havido ali até a queda nenhuma ação do homem que fizesse com que ele tivesse o que nós temos hoje aqui, momentos de reflexão de que o que eu faço ou deixo de fazer é certo, errado, é pecado ou não. O homem, ele vivia em perfeição e esse estado original de inocência a gente perdeu. Uma outra consequência foi a santidade. Santidade significa justiça, significa a capacidade de andar na justiça, quer dizer, a vontade de Deus em todo o tempo. O homem, antes da queda, tinha a capacidade de cumprir exatamente o propósito que Deus havia planejado. Uma das evidências que temos dessa santidade do homem era que Deus, ele vivia em livre comunhão com Adão e Eva, algo que perdemos. Hoje nós não temos essa livre comunhão com Deus a partir da queda. E aí, a partir desses três elementos que eu mencionei aqui, inocência, imortalidade e santidade, eu vou trabalhar esses outros três elementos imateriais: consciência, vontade e coração. O que é vontade? Vontade, consciência e coração. Então, são esses três elementos imateriais que nós vamos estudar hoje: vontade, consciência e coração. Eu vou fazer só uma rápida consideração em relação ao coração, para que você entenda digamos, o recorte que eu fiz aqui. Quando eu estou mencionando aqui coração como elemento imaterial, eu não estou falando coração órgão, porque a Bíblia, em poucas passagens, e a gente vai ver aqui essas passagens, ela menciona o coração como órgão. Na maioria das vezes, a Bíblia está mencionando o coração como centro de vontade, relacionado à mente, relacionado à consciência, enfim, alguns recortes que a Bíblia fala como o coração, como esse centro de ação, esse centro de vontade do ser humano. Então, muito mais ligado a uma questão, por assim dizer, da mente do que o próprio órgão. Então, por isso que eu estou trabalhando como elementos imateriais. Então, o que é vontade? O que é eu dizer, eu tenho vontade? O que é a vontade? Vontade é a capacidade através da qual tomamos posição frente ao que aparece. Diante de um fato, podemos desejá-lo ou rejeitá-lo. Ante um pensamento, podemos afirmá-lo, negá-lo ou suspender o juízo sobre ele. Então, vontade é você se posicionar, é você tomar uma posição diante de uma determinada situação. Eu vou dar um exemplo que a gente viu aqui, por exemplo, agora há pouco. O Anderson trouxe um copo de água para o Ari. Esse ato dele, essa ação, mostrou uma vontade dele de tomar uma posição, uma ação diante de um contexto, diante de uma realidade. Isso é vontade. Vontade é você se posicionar, é você, diante de uma situação, você negar aquela situação, você se posicionar. E nós vemos que todas essas ações, esses fatos, eles trazem consequências para nós, para a nossa família. E por que isso é um elemento imaterial e qual a consequência disso para nós enquanto cristãos? A nossa vontade, a nossa capacidade de se posicionar diante do mundo, diante das situações, ela precisa estar submetida à vontade de Deus. E como que eu consigo compreender a vontade de Deus e entender que, em alguns momentos,
E até, se nós nos lembrarmos daquele momento de Cristo, quando ele diz, Pai, passa de mim esse cálice, que não seja feita, né, a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então, muitas vezes, a nossa vontade ela está em desacordo com a vontade de Deus. E nós precisamos identificar qual é o padrão, qual é o alvo, aquilo que Deus estabeleceu como sendo a sua vontade. Um exemplo disso, em relação à vontade de Deus. O que vocês pensam que seja a vontade de Deus para a igreja? A igreja no sentido universal. Não é evangelizar, expandir, pregar o evangelho. Enfim, Deus estabeleceu aqui, biblicamente, qual é o seu padrão, qual é a sua vontade. Inclusive na Bíblia, até nos estudos que eu fiz aqui, nós vamos ver a Bíblia falando muito mais da vontade de Deus do que da vontade do homem. Deus não procurou, biblicamente aqui, dizer qual é a sua vontade. Deus não procurou dizer essa é a vontade, ficou preocupado em dizer, se preocupado naquilo qual seria o nosso padrão. Deus não está preocupado com as nossas falhas, Deus não está preocupado com as nossas fragilidades. Quantos homens do Antigo Testamento falaram, Deus, mas eu não sei falar, mas você vai ter que liderar. Deus, mas eu sou incapaz. Não importa, você vai ter que fazer o que eu quero. Então, muitas vezes, esses homens, Moisés, Isaías, deixa eu ver quem mais aqui, Abraão, enfim, vários personagens aqui do Antigo Testamento e até do Novo Testamento, nós vamos ver que eles enfrentaram essas dificuldades para se posicionarem quando se viram diante de um desafio, diante de uma luta. Então, eu preciso entender que a vontade é algo que eu vou ter. Independentemente de eu ser salvo ou não, de eu ser, digamos, caracterizado como ímpio, não ímpio, enfim, essas classificações que se fazem, nós temos vontades, nós temos desejos. E como que nós nos posicionamos diante dos fatos? Nós vamos aprovar, nós vamos nos posicionar, nós vamos deixar como está, vamos ser omissos diante de uma necessidade, por exemplo, da igreja, de trabalho, de serviço, como eu me posiciono? E eu tenho clareza de qual é o padrão de Deus e como que eu vou compreender esse padrão de Deus? Biblicamente, lendo a Bíblia. E nós vamos ver na sequência que há decisões que são de nossa completa responsabilidade. Que decisões são essas? Andar no Espírito, ser cheio do Espírito, perdoar. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Digo, porém, andai no Espírito. Né? Aquela passagem ali das obras da carne e o fruto do Espírito. Ser cheio do Espírito, Efésios 5:18. Efésios 5:18. Logo na sequência aí, Efésios 5:18. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A vontade de Deus, ela também está no centro de algumas discussões teológicas, né? Principalmente a questão do livre-arbítrio e da predestinação. E aí a gente precisa compreender que não somos capazes de definir os limites que Deus colocou na vontade humana. Mas sabemos que Ele pede de nós que decidamos.
A palavra de Deus diz em Romanos 8,14 que Deus guia os filhos de Deus. O Espírito Santo guia os filhos de Deus. Precisamos buscar para que o Espírito Santo nos guie, nos direcione, nos tire do caminho de trevas, nos tire do caminho de morte, do caminho de perdição. A consciência humana. Só uma aplicação aqui, eu até já fiz essa pergunta. Você se submete à vontade de Deus? Só pense, não precisa responder. Diante de alguma situação, como eu me posiciono? Eu conheço a fundo aquilo que Deus quer em relação à educação de filhos, em relação à administração do lar, em relação à minha participação na sociedade. Enfim, você se submete à vontade de Deus? A vontade, ela está aí dentro. Todos nós temos vontade. Consciência. Aí aqui a gente vai começar a aprofundar algumas questões mais complexas. Eu procurei fazer um estudo em relação à consciência, tentando entender aquilo que a Bíblia mencionava em relação à consciência, e fui ler alguns artigos sobre a consciência do ponto de vista da ciência, para entender o que é isso. Então, eu iniciaria conceituando aqui a consciência como fosse um fantasminha aí dentro do seu cérebro, acho que para facilitar. Porque a consciência, e aí os estudos científicos, a biologia, a física, e aí tem teorias dentro de física quântica, enfim, tem várias teorias. Teorias, inclusive, que os autores desde o início se posicionam dizendo que aquela teoria é totalmente antirreligiosa, eles nem falam bíblica, mas antirreligiosa, porque eles partem do pressuposto que a ciência justificaria tudo. Outras teorias que tentam mesclar a filosofia e de fazer várias divisões, enfim, o que eu quero resumir? Que até hoje ainda não há um estudo em que você entra, por exemplo, dentro de uma máquina de ressonância e eles vão conseguir tirar uma foto ali do seu cérebro, um scanner ali, uma imagem ali, e dizer, que essa parte do seu cérebro, esquerdo e direito no meio, enfim, seja a consciência. Por exemplo, a nossa visão, ela está aqui na nuca. A fala, em alguns momentos, ela está mais na região central do cérebro. Mas a consciência são todos esses processos que são realizados no cérebro e que a gente não consegue captar. Tem alguns estudos que dizem que daqui a alguns anos, isso, enfim, já tem evoluído, e alguns exames aí vão conseguir capturar os sonhos e vão conseguir reproduzir o seu sonho. O que você estiver sonhando, a consciência e esses exames tentariam tirar fotos e aí conseguiriam reproduzir. Já há estudos nesse sentido que dizem que vão chegar. Mas aquilo que você estiver pensando, por exemplo, nesse exato momento e fazendo uma reflexão sobre, sei lá, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou ouvindo isso, enfim. Ninguém vai conseguir acessar e fotografar isso nesse momento. A ciência ainda não chegou a esse ponto de compreender quem é esse euzinho aí que está dentro de você. Então, isso é a consciência. A consciência, ela, segundo alguns estudos, e aí por isso que eu coloquei essa imagem aí, ela faz parte de todo esse processo, esse emaranhado de fios, como se você pensasse aí numa placa, dentro do computador, e aí tem vários processos acontecendo. E por que eu até mencionei a física? A física vai dizer que esses processos, para além de serem resultados de oxigênio, enfim, faz parte aí desses arranjos aí físicos aí para tentar explicar. No fundo, a conclusão que a ciência chegou é que tem muito ainda a avançar. A consciência, do ponto de vista científico, ela ainda não conseguiu, a ciência ainda não conseguiu dar uma resposta exatamente sobre o que significa a consciência. O cérebro humano, ele responde por 2% da massa do indivíduo e ainda assim é responsável por 20% do consumo de energia do corpo. O nosso cérebro gasta 20% da nossa energia. Por isso que muitas vezes, já existem estudos sobre isso, de que principalmente na fase de desenvolvimento da criança, se ela não tiver uma nutrição adequada, certamente ela vai ter dificuldades, né, de aprendizado, isso vai interferir no aprendizado e no crescimento e no desenvolvimento psíquico.
Então, a consciência é uma parte relativamente pequena e aparentemente muito difusa. Você tem a área do cérebro responsável pela visão, a que cuida do olfato, a que cuida da coordenação motora das mãos, mas você não tem ali um departamento de consciência. Ela parece emanar de um conjunto de atividades paralelas que o cérebro faz e por isso não é simples observar em ação. E aí, eu deixo como recomendação de leitura 2 artigos da revista super interessante que eu achei que falam sobre consciência. Se você colocar no Google aí, consciência, super interessante, você vai encontrar, tem uns 2 artigos e vão trazer várias teorias, são artigos até longos, aí você vai gastar pelo menos uns 30 minutos aí para ler os 2, que trazem várias teorias da ciência e da física tentando explicar. Por que é importante e eu achei interessante trazer isso? Porque tem teorias que você vê nitidamente que há um confronto bíblico com aquilo que a ciência está dizendo, inclusive falando da questão da evolução, adaptação, enfim, vários processos aí, então é importante você também fazer esse filtro e entender o posicionamento. Tem muita coisa escrita sobre isso. Então, assim, se você tiver interesse em entender um pouco isso, eu recomendo. Mas por que que Deus nos deu a consciência? Por que que você acha que Deus, sabendo, principalmente ele já consequências pós-queda, nos deu a consciência? Sendo que muitas vezes nós não vamos usá-la para os propósitos de Deus. Inclusive, a Bíblia é até muito clara, ao dizer que até em pensamento nós pecamos. Então a nossa consciência também peca. O pecado ele não é só um resultado de uma ação. Então até nesse campo, que é um campo muitas vezes inacessível, você pode achar, mas... E aí, isso do ponto de vista bíblico, que é, por exemplo, o direito, se você cogitar matar alguém, se você não praticar nenhum ato, você não vai ser punido. Se você não verbalizar, se você não praticar nenhum ato, não há consequência, digamos, jurídica para o seu pensamento. Mas Deus vai além. Deus nos entende, nos compreende de uma profundidade tão grande que até nas nossas profundezas Ele nos esquadrinha, na nossa mente, no nosso coração. Ele nos compreende e nos alcança de uma maneira que nem nós mesmos conseguimos entender e compreender. E tem muita coisa ainda oculta dentro de nós que a gente ainda não conseguiu compreender. E aí, muitas vezes, até alguns estudos vão dizer isso, que existem partes do nosso cérebro que são inacessíveis, né, partes inconscientes, e às vezes a gente já tem aqui dentro, digamos, essas conexões, essas respostas, e a gente não conhece ainda. Então, Deus nos conhece, Deus sabe todas as coisas. O que é a consciência? A consciência é a parte do ser humano que provê testemunho interior sobre a conduta moral do indivíduo. Vamos ler Tito 1:15. Tito 1:15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Vou ler novamente. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, todos nós temos a consciência, mas nem todos sabemos usá-la como uma aliada a nosso favor, no esforço de seguir a santidade e a vontade de Deus. A consciência também ela pode ser entendida como o conhecimento de si mesma, si mesmo. Vamos ler João 8:9. Esse texto vai nos ajudar a compreender, a discernir aqui a alma. João 8:9. Quem achou pode ler. Eu estou achando, não sei se vocês estão aqui, estão compreendendo se está.
Ok. Esse texto, então, ele nos ajuda a compreender o discernimento aqui da alma. E o que eu queria mencionar mais em relação a esse conceito aqui de consciência, essas passagens bíblicas. Você já parou para pensar que, às vezes, diante de uma situação, sei lá, de injustiça, diante de um xingamento, de uma afronta, qual a nossa reação, digamos, instintiva no momento? É muitas vezes nos defendermos mentalmente e acharmos que não merecemos aquilo. E aí qual é o padrão que a gente estabelece na nossa consciência de certo ou errado, de merecimento? De entender que, mas eu mereceria, sei lá, um tratamento X. Eu fui discriminado, fulano faltou com respeito, sei lá, o pastor não pregou bem, o irmão Carlos não deu uma boa aula hoje na EBD. Enfim, o que está passando na nossa mente quando a gente está estabelecendo essas conexões, esses juízos, essas análises? Esses processos todos estão acontecendo na mente, esse discernimento. E mais à frente, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente poder aplicar e dizer o seguinte: existem determinados níveis de consciência em que eu tenho uma consciência boa, pura, eu tenho uma consciência que já está cauterizada, ou seja, ela já está cicatrizada, ela já está marcada. É uma consciência que a palavra tem dificuldade de entrar, porque ela foi se fechando e ela foi preenchendo ali, digamos, as suas conceituações de certo e errado, dos padrões que esse indivíduo estabeleceu, como sendo padrões mais humanos do que bíblicos. E aí a gente vai... E todos esses processos, dessas influências internas e externas, vão influenciando a nossa mente e a nossa capacidade também de agir, da vontade. Fred. Uhum. A palavra fala que o mundo, né, o inimigo, ele cegou o entendimento. O entendimento do mundo, ele está cego. Até a gente viu aqui também, né, até nesses estudos de Coríntios, né, em relação à sabedoria do mundo, à sabedoria do homem, e essa cegueira espiritual que aqueles que estão no mundo estão agindo segundo a sua consciência de que aquele é o padrão certo. Então, quem está, digamos, nesse estado, e aí a gente, para ficar mais claro, a gente vai ter que fazer essa distinção desses níveis de consciência, a gente tem aqui algumas classificações para a gente falar, a palavra se torna mais árida, mais difícil. Porque ainda que eu tenha, sei lá, iniciado a minha vida cristã agora, e eu não tenha tido ainda uma caminhada, e fazendo essas reflexões, e o Espírito realmente transformando, mas já há um espaço para fazer, né, essas análises e essas definições de certo e errado, do padrão bíblico, do padrão que não é bíblico. Então, a gente precisa entender que esses elementos materiais, né, consciência e até a gente vai ver o coração também, eles influenciam na nossa capacidade de decidir, e eu preciso entender que, desde o início, eu já nasci em corrupção. Eu já nasci tendente à queda, ao pecado. Então, o que eu estou tentando fazer é retornar novamente essa comunhão e esse processo, né, estou nesse processo de santificação. Então, a minha mente, ela está corrompida, e eu preciso buscar o padrão de Deus. A vontade que eu quero é a vontade do pecado. Eu nasci em pecado e vou continuar em pecado. Então, eu preciso submeter e dia após dia buscar o padrão realmente santo, correto, né, que é o padrão de Cristo. E por que que Deus nos deu a consciência? Por que que Deus nos deu a consciência? Deus dotou o ser humano de consciência para servir como unidade crítica a respeito do que é certo ou não.
Nossa consciência, aliada ao conhecimento de Deus, nos lembra quem somos e quais são os nossos deveres para com o Senhor. Romanos 1, 18 ao 21. Romanos 1, do 18 ao 21. Romanos 1, do 18 ao 21. Romanos 1, do 18 ao 21. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Vamos ler 2 Coríntios 1, 12. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. 2 Coríntios 1, 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então Deus nos deu a consciência para que pudéssemos servi-lo e tendo discernimento, tendo plena consciência disso, de que qual é o padrão bíblico. O que é que Deus quer exatamente de nós? Deus não quer pessoas robozinhos programados para servi-lo, sem adorá-lo, sem dia após dia ter consciência dos seus pecados, da sua distância de Deus. Enfim, Deus nos quer como pessoas que sejam capazes de raciocinar em relação à sua verdade. Como pode se comportar a consciência? E aqui eu vou fazer aqui um pouquinho mais, umas 10 classificações aqui em relação a algumas diversas situações em que a consciência ela se revela boa, se revela cicatrizada, fraca. Boa consciência. A boa consciência é a consciência que é treinada para escolher entre o certo e o errado. Nós temos várias passagens em Atos 23, 1, 1 Timóteo 1, 5 a 19, 1 Pedro 3, 16 a 21. Vamos ler apenas Atos, que está pertinho aí, 23, 1. Atos 23, 1. Um exemplo aí de uma boa consciência, uma consciência treinada. Atos 23, 1. Atos 23, 1. Uma boa consciência, uma consciência treinada para escolher entre o certo e o errado. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Tenho andado em toda a boa consciência até o dia de hoje. 1 Timóteo 3, 9. Alguém achar já pode ler. 1 Timóteo 3, 9. Um exemplo de uma consciência pura. Aquela que não tem nada para ser condenada ou para condenar, e também para saber o que fazer para evitar o mal. 1 Timóteo 3, 9. Primeira Pedro 2,19, consciência de Deus, uma consciência que é treinada para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 2,19. Então, uma consciência pronta para atender à vontade de Deus. Nós temos também em 1 Coríntios 8, versículos 7, 10 e 12. 1 Coríntios 8, 7, 10 e 12. Um exemplo de uma consciência fraca, uma consciência sem força. Uma consciência que, na hora de decidir entre o certo e o errado, ela vacila, ela não se posiciona. Então, 1 Coríntios 8, do 7
1 Coríntios capítulo 8, versículos 7, 10 e 12. Pode ler o versículo 10 também. E o 12 também. Então, uma discussão aqui, né, em relação às coisas sacrificadas aos ídolos. E aí nós nos perdemos nesse emaranhado de discussões se nós não tivermos a consciência trabalhada pela vontade de Deus. Consciência cauterizada. Nos comentários aqui da Almeida, o cauterizada, né, que é até... quem puder abrir em 1 Timóteo 4:2, já pode deixar aberto aí. Era costume, né, dos escravos marcar o escravo, marcar aquele com ferro. Então, a cauterização seria como se fosse essa marca, como se fosse uma insensibilidade que produzisse uma cicatriz, uma queimadura. Ou seja, a consciência cauterizada é aquela que tem o pecado como sendo algo normal. 1 Timóteo 4:2. Quem achou pode ler. Ou seja, uma consciência que o pecado é normal. Consciência contaminada, Tito 1:15. Consciência má, Atos 26:9. Temos tempo, pensei que a gente tivesse que correr um pouquinho, ainda tem mais coisa, então vamos ler. Consciência contaminada, Tito 1:15. Atos 26:9, uma consciência má, uma consciência que vive planejando o mal contra os outros. Atos 26:9, vou ler aqui. Atos 26:9. Um exemplo aqui de uma consciência que vive planejando o mal contra os outros. Atos 26:9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. O próprio Paulo dizendo que planejava coisas más. Ou seja, um exemplo aqui. Então, muitas vezes, nós vamos ver situações em que a consciência da pessoa, ela está ali, é o mal, é a maldade, é o pecado. Às vezes eu vou ter uma consciência focada mais em questões competitivas, né, na competição, de disputas, enfim. E aí a gente vai e ficaria aqui a manhã inteira citando vários textos aqui. Eu queria só, para a gente concluir essa parte da consciência, falar da consciência culpada. Já lemos esse texto, mas vamos ler de novo. João 8:9, consciência culpada. Informa que o sujeito é culpado e mesmo assim não muda a atitude. João 8:9. Eles sabiam que eles eram culpados, mesmo assim eles não mudaram a atitude. Preferiram sair do local. Então, muitas vezes, isso vai acontecer no nosso meio, na igreja, na nossa família. A pessoa até sabe que ela está errada. A consciência, ela vai acusar, mas é preferível, às vezes, se distanciar, se afastar, mudar o contexto, sair da igreja, ter um conflito familiar, do que mudar a atitude e fazer uma reflexão sobre a consciência. Por fim, nós vamos falar do coração. Coração, ele... Não, importante.
perdão, antes do coração. Fazendo uma pesquisa de como que a consciência, né, e a vontade ela é trabalhada dentro dessa questão da liberdade, e uma análise aqui de como que os limites da minha liberdade, daquilo que eu entendo como sendo liberdade, a capacidade de eu fazer o que eu bem entender, ela não é bem assim. A minha liberdade, ela encontra ali o limite dentro da vontade de Deus, dentro do padrão de Deus. Então nós encontramos, por exemplo, e aí eu vou citar porque é uma questão pacífica, né, embora a cristã evangélica não utilize a confissão de fé de Westminster, no capítulo 20 dessa confissão, no ponto 2, eles trazem aqui algo que foi discutido na época em relação à liberdade cristã e à liberdade de consciência. E aí diz o seguinte, essa confissão: só Deus é Senhor da consciência, e Ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra ou que em matéria de fé ou de culto esteja fora dela. Assim, crer tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência e requerer para elas fé implícita e obediência cega e absoluta. É destruir a liberdade de consciência e a mesma razão. E aí, só contextualizando, né, a Confissão de Fé de Westminster, ela é de 1649, ali no século XVII, na Inglaterra. A Confissão de Fé de Westminster, ela é utilizada, né, pela Igreja Presbiteriana, né, como um documento que sistematiza, né, algumas teses aí bíblicas inspiradas na doutrina de Calvino. A cristã evangélica ela não utiliza a Confissão de Westminster, embora até perguntei para o pastor, existem alguns determinados pontos que são pacíficos que a gente pode tentar entender e compreender. Então, por que eu estou dizendo isso? Existem vários textos bíblicos, são essas passagens que vão sustentar a questão da liberdade cristã e da liberdade de consciência, dizendo que Deus é o Senhor da consciência. Então, se muitas vezes o homem, sobre o pretexto de ser livre, ele traz elementos, por exemplo, para o púlpito, para a pregação, para a exposição da palavra, o próprio conteúdo da palavra, assim, se aquilo está fora daquilo que Deus nos deixou, eu não posso dizer que utilizar-me da consciência para manter isso, dizer que eu sou livre para instituir isso, não. A minha liberdade, ela encontra limites na própria consciência de Deus. Nós vamos falar agora do coração. Qual é o estado da sua consciência? Se a gente pudesse fazer um quiz aqui, um teste, né? Fazer um questionário aqui, com várias perguntas. Quando você vê isso, qual é a sua reação? E quando uma pessoa cai no meio da rua, você acha bom? Ou você ri? Enfim, se a gente pudesse pensar em várias perguntas aqui para fazer um quiz aqui, no final você ter aí uma nota aí. Qual é o seu nível de consciência? Está próximo aqui do padrão de Deus? Uma consciência pura, limpa, íntegra? Ou não? Está distante? O que a gente encontraria como resposta? Se a sua resposta for, e você tenta essa reflexão rápida aí, entender que a sua consciência está distante um pouco daquilo que a gente mencionou aqui, está maquinando mal, está pensando coisas impuras, enfim, tem conceitos aí dentro da sua consciência aí que não tem respaldos bíblicos, enfim, reflita sobre isso e busque realmente alcançar o padrão bíblico de consciência, né, a partir daquilo que a gente falou de pureza, de coisas boas, uma consciência que é pura, uma consciência que está pronta realmente a atender à vontade de Deus. Então, o que é o coração? Coração é um conceito muito empregado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Essa expressão aí, ela é utilizada mais de 800 vezes, e ela vai se referir aí ao controle da vida, tanto física quanto psíquica. Apenas um número relativamente pequeno de passagens está diretamente ligado a um órgão do corpo. Então são essas passagens basicamente, 2 Samuel 18:14, 2 Reis 9:24. Eu não vou ler essas passagens porque eu tenho mais conteúdo e eu entendo que isso aqui a gente pode passar. Então, em sua maior parte, o coração ele é utilizado para se referir ao homem interior. Então nós vamos ver então o coração como centro da vida intelectual,
centro da vida emocional, centro das vontades e centro da vida espiritual. Muitas vezes não, esse é um dos princípios, na verdade, do aconselhamento bíblico, é realmente chegar ao coração, chegar a esse centro aí de decisões e ter realmente essa transformação, essa mudança. Então, quando eu me refiro aqui ao elemento imaterial do coração, estou falando em relação a esse homem interior. Então, nós vamos ler algumas passagens que mostram o coração realmente como um elemento aqui do concentro, né, da essência da personalidade humana e o centro das decisões. O coração é o centro da vida intelectual. Em Deuteronômio 8:5, o coração é empregado no sentido de ele sabe. Salmo 119:11. Vamos ler Salmo 119:11. Eu vou pedir já para alguém abrir em Mateus 15, 19, 20, para a gente ganhar tempo. Alguém já pode abrir em Mateus 15, 19, 20. Vou abrir aqui Salmo 119:11. Mateus 15, versículos 19 e 20. Salmo 119, versículo 11. Diz o seguinte. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Mateus 15, 19 e 20. Coração, em Salmo 119:11, é mostrado como o centro em que adquire e guarda as palavras de Deus para não pecar contra ti. Em Mateus 15, versículos 19 ao 20, é mostrado aqui como esse discernimento, né, de pensamentos, ações, fonte, né, de maus pensamentos e ações. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Possui propósito e pensa. Tem um texto muito bom também que mostra que o coração, ele... E aí a gente está fazendo aqui uma análise aqui mais temática, pegando vários textos para entender o mesmo assunto, né? Então, isso tem coisas boas, tem coisas ruins, porque muitas vezes você foge do contexto dos textos. Mas, voltando mais uma vez, todos esses textos estão se referindo ao coração como um centro das decisões e centro realmente da direção do homem. O texto de Jeremias 17:9 vai nos mostrar então que o coração ele pode ser, e é na verdade, né, enganoso. Jeremias 17:9. Quem achou já pode ler. Jeremias. E aí nós ouvimos, eu vou seguir o meu coração. E as pessoas dizem, mas o que importa é o coração. Razão, coração, e aí a gente vai sofrer essas influências emocionais, o racional, eu não compreendo que o meu coração é enganoso, eu não consigo mais discernir nada, a minha mente é contaminada. Então entenda que tudo que a gente tem falado aqui essa manhã, ela envolve um plano do ponto de vista emocional muito grande. E a fonte, o que está por trás de tudo isso é o pecado. Tudo o que nos cerca e que nos influencia hoje externamente tem consequências internas. Então o meu coração é enganoso, mas é o meu coração que tem aqui os bons e os maus pensamentos. O meu coração influencia a minha capacidade de agir, o meu discernimento, a minha reação diante de um susto, porque isso nos influencia. E aí a gente pode começar a pensar, por exemplo, do próprio treinamento que as pessoas vão tendo em determinadas áreas profissionais, no sentido de suportarem, às vezes, uma situação de guerra, de conflito,
hospital, e manter a serenidade diante de uma situação e de que às vezes a mente está indo para esse lado e você vem para cá e o coração dizendo que às vezes você tem que socorrer primeiro e aí você tem que chamar novamente a razão, a consciência, entender, eu preciso priorizar isso. Enfim, tudo isso eu estou tentando trazer e explicar para vocês, que são discussões que a teologia faz, a teologia sistemática faz, a Bíblia coloca nos seus textos, mas que isso é aplicado e isso está relacionado à nossa vida, isso está relacionado ao homem, isso está relacionado ao desenvolvimento do homem e a forma como nós chegamos até aqui. Se está acontecendo, por exemplo, um conflito agora num pedaço do mundo, isso tem a ver com a decisão que foi tomada, com um aspecto imaterial, com a vontade. Isso tem a ver com os propósitos e a consciência, quais os objetivos que foram colocados no coração daquele homem de poder, de vaidade, de recurso, enfim, tudo isso, a gente tem mencionado que essa manhã, não são coisas abstratas, não são coisas que estão distantes de nós. São coisas que estão relacionadas à palavra, estão relacionadas à nossa constituição e que nos caracterizam e que nos definem enquanto seres humanos, enquanto homens, enquanto criaturas que foram criadas por Deus para um propósito específico, de glorificar primeiramente a Ele, obviamente, e os papéis, né, sociais, culturais, que semana que vem o irmão Sidney vai trazer. Então, esses objetivos, né, e essas conceituações aqui, elas não são abstratas. Eu até peço que, se você tiver tempo, volte, né, a aula passada no vídeo, pegue essa aula novamente no início, porque são assuntos complexos e que muitas vezes eu até tenho essa preocupação se a gente está aqui ou se a gente voou um pouquinho e a gente se perdeu. Porque, por exemplo, quando você vai estudar, tem teólogos que ainda vão fazer uma conceituação de um outro elemento que é a mente. E aí, onde é que está a carne como um elemento material, mas não a carne do ponto de vista físico, mas a carne como essa inclinação que eu tenho para o pecado. Então as coisas vão se complicando e a gente precisa tentar manter os pés no chão aqui para trazer alguma coisa aqui que seja minimamente palpável e a gente consiga visualizar. Então a gente vai seguir com alguns exemplos aqui do coração. O segundo ali que eu trago é o centro da vida emocional. Deuteronômio 6,5 vai dizer que o coração ele ama. Jó 27,6 reprova. Salmo 104,15. Vamos ler Salmo 104,15. Vai dizer que o coração se alegra e anima. Salmo 104,15. Quem achou pode ler. O coração pode ficar triste, Neemias 2:2, Romanos 9:2. O coração tem desejos, o coração pode ficar amargurado. Salmo 73:21, nós vamos ver isso muito nos Salmos, né? Esses sentimentos, amargura, arrependimento, quebrantamento. Vamos ver muito isso nos Salmos. O coração é o centro da vontade, é o centro da vida. Não sei por que eu... O coração é o centro das vontades. Ele busca, o coração pode buscar Deus. O coração pode ser mudado, o coração pode ser endurecido, o coração ele pode se mostrar duro, impenetrável, e tudo isso influenciar a minha capacidade de decidir, de agir. Um coração duro vai ter dificuldade, muitas vezes, de praticar perdão. Então, o perdão vai se tornar mais difícil, porque o meu coração ficou duro. O coração é o centro da vida espiritual. Romanos 10, 9-10. Estamos caminhando para o fim. Romanos 10, do 9-10. Quem achou pode ler. Romanos 10, do 9-10.
Pode ler, já leu 10. 1 Pedro 3,15 vai nos dizer que o coração é a morada do Pai. 1 Pedro 3,15. Alguém já pode ler em 1 Timóteo, abrir em 1 Timóteo 1 ao 5. Capítulo 1, versículo 5. 1 Pedro 3,15. Então, o coração é a morada do Pai. 1 Timóteo 1, 5. O coração deve ser puro. E aí eu faço a seguinte pergunta: como está o desejo da salvação no nosso coração? Esse texto de Salmos 51, do 10 ao 12, você pode abrir aí para a gente poder finalizar. Faz com que eu particularmente, quando a Covid iniciou, eu pensei que sairíamos melhor. Aí, no meio da Covid em diante, aí acho que o medo nos fez pensar isso, né? Que sairíamos melhor. E aí, do meio da Covid em diante, eu entendi que continuamos do mesmo jeito, piores, até piores. Porque agora a gente confia talvez mais na ciência, mais nas respostas humanas do que em Deus. E agora a gente tem uma guerra, talvez mais um sinal. E a gente fica e tal, e anseia um pouquinho pela volta de Cristo. Mas se a gente não compreender de que, enquanto cristão, nosso maior desejo está relacionado às coisas do alto, às coisas espirituais, a gente não compreendeu ainda o que é ser cristão. Enquanto a gente estiver pensando aqui na matéria, nesse mundo físico, a gente ainda não conseguiu compreender. E a gente vai ficar preso, a nossa consciência vai ficar presa aqui nas coisas da terra e a gente vai esquecer das coisas do alto. Então vamos ler Salmos 51. Salmos 51, do 10 ao 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui-me a alegria da tua salvação. Então, eu queria deixar essa aplicação nessa manhã, para que o próprio Espírito Santo nos auxiliasse nessa tarefa de nos alegrarmos dia após dia com a salvação. Somos salvos em Cristo Jesus. Isso deve nos alegrar. Se a gente ficar preso só às coisas aqui do mundo, é sofrimento, é miséria, e assim vamos seguir a nossa vida. Se eu deixar me contaminar e invadir com tudo aquilo que o mundo tem a oferecer, eu daqui a pouco, tudo que me envolve, eu vou perdendo o controle. E sobre o pretexto de uma suposta liberdade, eu vou estar escravo do pecado. E aí todas as consequências que nós sabemos, que é a morte. Então, que nós possamos refletir sobre esses elementos imateriais do homem, vontade, consciência, coração, entender que esses elementos nos influenciam, assim como os elementos físicos, né, a própria matéria, e que Deus, ele salva o homem todo, o homem completo. Então, não adianta apenas eu achar que uma boa ação, uma boa atitude, enfim, basta, né? O evangelho, ele é para o homem todo, em todas as suas características, em todas as suas facetas, em todos os seus elementos. Material, físico, mente, corpo, alma, espírito. E que possamos, dia após dia, realmente buscarmos a Deus para que Ele continue a fazer a boa obra que Ele iniciou. Ele nos resgatou.
Então, Ele nos ajuda e o Espírito Santo nos ajuda a fazer essa obra, né, de santificação, de transformação. Vamos orar, agradecer? Antes de orar, alguém tem algum motivo especial para a gente orar, agradecer? Não? Ninguém? Então vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa aula, pela oportunidade que nós tivemos de refletir na Tua palavra, ó Deus, que nos confronta, que nos mostra o quão pecadores, o quão distantes estamos do Teu padrão, Deus, de excelência, o Teu padrão de santidade, e é tão difícil, ó Deus, voltar ao homem original, desfrutar da comunhão, da Tua presença, ó Deus, sermos, ó Deus, transformados, ó Pai. Queremos te pedir que o Senhor transforme a nossa mente, o nosso coração, e as nossas vontades, Deus, elas estejam submetidas dia após dia, ó Deus, à Tua palavra e à Tua vontade, ó Pai, que seja feita a Tua vontade e não a nossa, Pai. Nos sustenta dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Então a conclusão é essa, né? Deus capacitou o ser humano de vontade e consciência. A vontade nos leva a andar em seus caminhos e a consciência ajuda a vontade a escolher o bem e aquelas alternativas que são de Deus. Então, diante dos desafios da vida, A, B, C, D ou E, você vai marcar a opçãozinha Deus. Então, as outras opções você deixa lá sem marcar. Então, que possamos, diante, né, desses desafios, diante da complexidade da vida, entender que Deus nos capacitou com vontade e consciência, e a vontade nos leva a andar em seus caminhos, e a consciência ajuda a vontade a escolher o bem e aquelas alternativas que são de Deus. Amém? Então, finalizado.